Daniel, o rei ia escolher Daniel como governador, né? Então os demais que trabalhavam com ele ali naquela época ficaram com inveja. E eles fizeram o quê? Fizeram uma cilada para Daniel. Aí mais lá na frente vemos assim, que eles se uniram, foram falar com o rei Dário e falaram assim para o rei: Senhor, rei Dário, nós desejamos que o Senhor uma vida longa e feliz. Nós, os presidentes, governadores, conselheiros e oficiais, decidimos, sem nenhum voto contra, sugerir que o Senhor crie uma lei que não possa ser mudada de jeito nenhum. E o rei, ele fez, irmão, essa lei, porque ele não pensou que ia prejudicar Daniel. Aí, ele fez essa lei, mas lá na frente, esses mesmos que planejou contra Daniel, falou para ele: aquela lei que o Senhor declarou, tem um homem que não está fazendo, porque naquela época, irmãos, se fizesse uma lei que fosse assinada pelo rei, tinha valor, não podia voltar atrás. E o rei ficou desesperado, pensou assim o rei. Aí quando veio um desses, porque um foi atrás de Daniel, já sabia que Daniel ia para a presença do Senhor, né? Esse quarto, aí Daniel foi embora, sabia desse decreto, né, que o rei fez, mas por causa dos outros que pediu ele para fazer, né? E Daniel, apesar de ter sábio que o rei assinado a lei, foi para casa. E como de costume, ajoelhou-se 3 vezes, que tinha costume de ajoelhar 3 vezes, orar, estar na presença do Senhor. Então, um desses guardas viu, né, um desses governadores, os presidentes, né, foram juntos à casa de Daniel, e lá encontrou Daniel orando. Aí eles voltaram para trás e falou para o rei: Rei, ouviu isso? Não, peraí. Rei, Daniel, sim, não, peraí, perdi aqui, irmãos, peraí. Correram de volta ao palácio e disseram ao rei: Majestade, o Senhor não assinou uma lei que proíbe qualquer pedido, ou qualquer Deus, ou qualquer pedido, qualquer Deus ou homem, a não ser o rei, durante 30 dias, que se curvasse só para o rei ou os deuses deles. A quem nos obedecesse essa lei seria jogada na cova dos leões? Aí o rei respondeu: sim. É uma lei que não pode ser mudada, assinada pelo rei da Média e da Pérsia. Então eles disseram ao rei Daniel: esse escravo judeu não está dando menor importância à lei, nem ao Senhor, nem à majestade. E eles fez pedido a Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, amados, ele ficou muito irado com ele mesmo, porque a intenção dele não era prejudicar Daniel, mas como ele tinha assinado essa lei, então tinha que se cumprir. E o que ele fez? Falou para Daniel: que o seu Deus te proteja das covas dos leões. E Daniel foi para as covas dos leões. Amados, quando ele foi para as covas dos leões, o rei ficou impaciente, porque não era isso que ele queria. Ele ficou indignado com ele mesmo, perdeu o sono, não comeu. Ele gostava de ouvir música, nem nesse dia ele não ouviu, perdeu o sono. E as horas foram passando. Imediatamente ele foi. No outro dia, clareou, que eu acho que ele nem tinha dormido, porque aqui na Bíblia fala que ele não dormiu. E ele foi desesperadamente ver se Daniel estava vivo, né? Aí, cheio de tristeza, gritou: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você adora, foi capaz de salvá-los dos leões? Foi então que o rei ouviu uma voz: Majestade,
vida longa e feliz. Era Daniel. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar as bocas dos leões. Eles não me tocaram. Isso porque eu sou inocente diante de Deus e contra o Senhor também, rei Dário. Eu não cometi crime algum. O rei ficou cheio de alegria. E mesmo assim, irmãos, quando ele ficou cheio de alegria, ele mesmo fez outra lei, que todos aquele lugar adorassem ao único Deus, que era de Daniel. Amém? Amém? Mas esse é o nosso Deus, que nos tira da tempestade, que nos tira da dificuldade e põe nós em vitória. Amém? Então, queridos, eu creio assim que quando Daniel, porque Daniel era um homem sábio, né, inteligente e honesto. E o rei viu que ele era diferente dos outros demais ali. Mas só que a inveja deles foi tão grande com a vida de Daniel, o que eles fizeram? Armaram essa cilada para tirar, né, que Daniel não tomasse essa posição, né? Porque eles queriam, porque se ele fez isso, porque eles queriam estar no lugar de Daniel, né? Às vezes eles podem ter pensado assim, puxa, eu estou aqui há mais tempo, e é ele, Daniel, pouco tempo, um rapaz jovem, né, vai pegar o meu lugar. Mas essa história eu vejo assim, que o Senhor trabalha na nossa vida assim, né? Que Ele espera de nós que nós sejamos pessoas honestas, né? Fiéis na casa do Senhor, fiéis com a nossa liderança, com nossos pastores, né? Que quando crescermos, amados, né? Porque hoje eu sei que o nosso chamado, né? Cada um de nós tem o nosso chamado, né? Para agradar o Senhor. Que não seja para agradar homens, mas sim ao Senhor, né? Que possamos crescer como Daniel cresceu, né? Porque quando ele orava para o Senhor, a presença do Senhor se manifestava nele. Por isso que ele era diferente, né? Hoje em dia não é diferente, amados, porque que quando nós temos a visão de estar na igreja, de estar numa célula, qual é a nossa visão? Por que estamos aqui? Não é para agradar homens, né? É para agradar o Senhor. Ter a posição de agradar o Senhor e fazer a sua vontade. Não é verdade? E que quando o rei descobriu que ele era tudo isso, quando ele foi lá para as covas dos leões, amados, e nada, os leões, olha, eu acho que nem viu o Daniel ali, eu acho que ele foi invisível. Assim Deus faz invisível, a gente faz invisível os nossos inimigos. Mas muitas vezes perturbamos com as coisas ao redor e deixamos a tormenta, o temor, o medo tomar o nosso coração e desviar do caminho do Senhor. Como eu tenho visto, as igrejas estão vazias por quê? Porque muitos querem o abençoador. Só as bênçãos, mas o abençoador em si não quer o Senhor, só quer as bênçãos, né? E lá na nossa igreja só está ali pessoas guerreiras que têm um chamado, porque nós não estamos lá para servir homens, não é verdade? Mas para servir o Senhor, né? Ter um adicionamento do Espírito Santo, que é os pastores, os apóstolos, dá para nós, não é verdade? Para que seja usado da glória do Senhor, não é verdade? Então, amados, quando eu vejo que o rei foi lá, não passou a noite, não dormiu a noite, viu que Daniel estava vivo, tamanha era a alegria dele. É a alegria do Senhor, quando vê que a gente está na batalha, estamos ali orando, não desanimamos, não é verdade? Porque não é fácil, irmão, estar aqui no mundo e servir o Senhor. É muito complicado, é muita coisa ao nosso redor que tira a nossa visão. Para que estamos aqui? Qual é o significado de estarmos orando, intercedendo para alguma coisa acontecer e não acontece? Mas, irmãos, acontece. A oração do justo tem valor. Amém. E Deus ouve as nossas orações. Amém? Mas essa palavra é que me veio no coração, sabe? Que nós, como igreja, como povo do Senhor, nos levantamos esse dia para orar,
sei que cada um aqui trabalha, tem suas coisas dos dias a dias, mas abrir mão de alguma coisa, estar na presença do Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo na tristeza, Deus honra. Porque o prazer dele é honrar os filhos dele. E não é fácil, irmãos, quando estamos na batalha. O bom mesmo é estar na rede, debaixo de uma árvore bem gostosa, e deixar a vida acontecer. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus tem algo novo nesses dias. Eu vejo Deus se levantando pessoas no nosso meio. Conferência foi uma bênção. Ali veio um renovo espiritual nos nossos corações, né? Esperamos mesmo que o Senhor venha, que faça a vontade dele no nosso meio. Como Daniel era homem justo, fiel, honesto, bom, nós possamos ser também essas pessoas que fazemos a diferença. Que o Senhor Jesus olhe para nós e veja: essa é minha filha, somos do Senhor, para que estamos aqui para fazer a diferença, não é verdade? Aí eu pus aqui Provérbios 3:6. Não precisa abrir, não, agora. Não, pode pegar. Provérbios 3:6. Nunca deixe de ser uma pessoa sincera e bondosa. Faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração. Assim você será respeitado pelos homens e Deus lhe mostrará o seu grande amor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Amado, esse versículo fala de Daniel. Daniel era um homem que andava nos caminhos do Senhor, né? Era honesto. E Deus primeiro, ele dava o primeiro lugar a Deus, para depois fazer as coisas dele.